Terminado o ciclo do Natal, a Igreja retoma o assim chamado tempo comum, que tem por finalidade nos ajudar a conhecer e aprofundar a identidade e os ensinamentos de Jesus. Neste segundo domingo comum, estamos a ler um trecho do primeiro capítulo do Evangelho segundo João, dos versículos 35 a 42. Logo depois do prólogo de seu Evangelho, o evangelista inicia sua história falando do ministério de João Batista. A partir do versículo 19, o Batista fala a respeito de sua própria identidade. Embora algumas pessoas pensassem que ele fosse o Messias, ele sabia exatamente qual era o seu lugar e o seu papel na história da salvação. Tanto é verdade que no versículo 29 seguintes, ele se encontra pela primeira vez com Jesus e presta o seu testemunho a seu respeito. O texto da liturgia desse domingo diz que João estava de novo com 2 de seus discípulos. Quando isso acontece? A tradução do lecionário é ambígua quanto a essa indicação cronológica, mas o texto fala que no dia seguinte algo aconteceu. Portanto, no dia anterior ele se encontrara com Jesus e dera pela primeira vez o seu testemunho. No outro dia ocorreu um novo encontro. Inicialmente, os discípulos permanecem anônimos, mas depois saberemos que um deles é André. Mas o que aconteceu? João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: "Eis o Cordeiro de Deus." Ao narrar o ato de ver de João, o evangelista emprega aqui o verbo emblepo. Na língua grega, blepo significa ver, mas aqui ele está antecedido pela preposição en, que designa não um olhar superficial, mas olhar fixamente, com intensidade, intencionalmente. É justamente porque João olhou para além das aparências que ele pôde dar esse testemunho acerca de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus. A imagem do Cordeiro faz ressoar inúmeros textos do Antigo Testamento. Inicialmente, somos levados para a tradição pascal de Êxodo 12. Ali, o sangue do Cordeiro, utilizado para marcar as traves das portas das casas dos hebreus, livrava o povo eleito do anjo exterminador. Podemos ainda falar dos famosos cantos do servo sofredor de Isaías. Em Isaías 53, versículo 7, se diz, por exemplo, que o servo do Senhor foi maltratado, mas livremente humilhou-se e não abriu a boca, como cordeiro conduzido ao matadouro, como ovelha que permanece muda na presença dos tosqueadores, ele não abriu a boca. E no versículo 12, ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos criminosos fez intercessão. A imagem do cordeiro é extremamente importante na tradição joanina. Não por acaso, apenas no 4º evangelho temos a informação de que a condenação de Jesus à morte aconteceu no dia da preparação para a Páscoa, por volta da hora sexta. Esse era o momento em que começava o sacrifício pascal no templo. Além disso, no Apocalipse, o vidente apresenta no capítulo 5 um cordeiro de pé como que imolado. Aquele que tem o poder de abrir o livro lacrado com 7 selos, uma clara alusão a Jesus. Portanto, como dizia, não se trata de um olhar fortuito, superficial. O Batista consegue enxergar aquilo que ninguém até então tinha visto. Jesus é o Cordeiro de Deus. E aqui essa especificação de Deus nos fala da proveniência de Jesus. Ele nos foi dado por Deus. A afirmação de João, de alguma forma, projeta, desde o início do ministério de Jesus, a sombra de sua cruz. Sua missão é a de reconciliar o mundo com Deus. Ouvindo estas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Aqui a ênfase recai em 2 verbos: ouvir e seguir. Ouvir não indica um mero escutar,
mas implica a adesão, a obediência. Somente assim é que o discípulo consegue seguir Jesus. Mais do que simplesmente acompanhar, afinal de contas, qualquer um pode acompanhar Jesus, seguir significa partilhar de sua vida, estabelecer comunhão e intimidade, confiar-se a Ele. E o texto continua: voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: o que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. Aqui deveríamos parar por um instante e considerar atentamente a pergunta de Jesus: o que estais procurando? Poderíamos aqui dar inúmeras respostas. Todos nós procuramos a felicidade, a liberdade, a paz, o amor. Mas onde nós estamos buscando essas coisas? Enquanto cristãos, não podemos nos enganar achando que encontraremos sentido para a nossa existência à margem do seguimento de Jesus, ainda que esse seguimento muitas vezes seja exigente e custoso. Os 2 discípulos aceitaram o desafio, seguiram Jesus e permaneceram com ele naquele dia. No Evangelho de João, o verbo permanecer não indica simplesmente um ficar, como se fosse algo estático, monótono. A palavra ocorre 40 vezes no Evangelho de João e descreve um tipo de relação toda especial entre Jesus e os discípulos, algo permanente, definitivo, estável. Assim como o ramo está preso na videira e por isso produz fruto, assim também o discípulo deve permanecer em Jesus. De modo que, através de João Batista, esses 2 discípulos conhecem Jesus. Agora, são eles que devem levar adiante essa revelação. É André quem vai até o seu irmão, Simão Pedro, para lhe dizer: encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. É curioso que o texto não descreva nenhum tipo de reação de Simão Pedro. Na verdade, vamos precisar esperar 6 capítulos para ouvir pela primeira vez a voz de Pedro no Evangelho de João. Apesar disso, o evangelista insinua a importância desse discípulo. Diz o texto: Jesus olhou bem para ele e disse: tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Aqui, o mesmo verbo emblepo, que tinha sido utilizado para descrever a ação de João Batista em relação a Jesus, agora é empregado para manifestar o olhar de Jesus para Pedro. Embora este seja o primeiro contato de Jesus com Pedro, ele já o conhece. Em primeiro lugar, conhece a sua identidade concreta. Ele é o filho de João. Porém, ele recebe de Jesus um nome novo, que é aceito sem nenhum tipo de resistência. Desde então, Pedro passa a se compreender a partir do modo como Jesus o vê. João, logo no início do seu evangelho, deixa claro para os seus leitores que o discipulado pressupõe o encontro com uma pessoa. Embora possamos discursar sobre a fé, e é importante que saibamos fazê-lo, a fé cristã não é apenas uma ideologia ou uma filosofia, mas é alguém que vem ao nosso encontro e que responde à nossa sede de sentido. O documento de Aparecida, da 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, a esse respeito, recorda que o acontecimento de Cristo é, portanto, o início desse sujeito novo que surge na história e a quem chamamos discípulo. Não se começa a ser cristão por uma decisão ética ou uma grande ideia, mas através do encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá um novo horizonte à vida. E com isso,
uma orientação decisiva. Isso é justamente o que, com apresentações diferentes, todos os evangelhos nos conservaram como sendo o início do cristianismo, um encontro de fé com a pessoa de Jesus. A própria natureza do cristianismo consiste, portanto, em reconhecer a presença de Jesus Cristo e segui-lo. Essa foi a maravilhosa experiência daqueles primeiros discípulos que, encontrando Jesus, ficaram fascinados e cheios de assombro frente à excepcionalidade de quem lhes falava, diante da maneira como os tratava, coincidindo com a fome e a sede de vida que havia em seus corações. O evangelista João nos deixou plasmado o impacto que a pessoa de Jesus produziu nos primeiros discípulos que o encontraram, João e André. Tudo começa com a pergunta: o que procuram? A essa pergunta seguiu o convite a viver uma experiência. Venham e verão. Essa narração permanecerá na história como uma síntese única do método cristão. Que possamos também nós fazer esta experiência do encontro, para que através de nós, tantos outros descubram Jesus. Um excelente domingo a todos vocês.